Professor Ronildo novamente, sejam bem-vindos aí, mais um vídeo do nosso canal para nós concluirmos, né, os capítulos. Dessa vez agora eu estou corrigindo com vocês nesse vídeo as atividades suplementares, né, do caderno de atividades suplementares do capítulo 7, tá? Não tinha corrigido nenhum deles ainda, né, tava esperando vocês terminarem os exercícios e me enviarem. E é bom que a gente faz uma revisão do capítulo 7 nesses vídeos, né? Fazendo a correção de todos os assuntos que apareceram. O primeiro, ele fala assim, ó. Primeiro exercício, na página 40, né? Determine o mínimo múltiplo comum dos polinômios, tá? Só o MMC dos polinômios. Então tá aqui a letra A, 3x ao quadrado, 3x menos 1 e 9x ao quadrado menos 1. Então a primeira coisa que você tem que fazer é observar e ver aquele polinômio que pode ser fatorado, qual o caso de fatoração, e aplicar, escrever em forma de fatoração, em forma de produto, né? Então vamos lá, esse primeiro aqui não, né? 3x menos 1 não se encaixa em nenhum dos casos de fatoração, mas esse segundo ele se encaixa. Eu tenho diferença de quadrados, né? Olha lá, diferença, dois termos, isso daqui tem raiz exata, que é 3x, o 1, né? Tem raiz exata que é 1. E a diferença de quadrados a gente fatora sempre, né? Coloca as raízes, o produto da soma pela diferença dessas raízes, ok? E aí agora nós vamos analisar o MMC da letra A. Bom, vamos escrever ele aqui então, tá? O MMC é você pegar os fatores comuns e não comuns de maior expoente, tá? De maior expoente, tá? Então o que nós vamos ver aqui, ó? Vamos pegar os fatores que são comuns, que é 3x menos 1, 3x menos 1, ok? Esses que não são comuns, eu vou pegar o de maior expoente, mas o expoente é o mesmo, então eu vou representar ele lá na resposta, certo? Não preciso colocar os dois, né? Repetir, você não precisa colocar os dois. Você coloca o de maior expoente. Nesse caso, eles têm o mesmo expoente. Então, né, como se tivesse um umzinho aqui. E o que não é comum, né, é o 3x mais 1. Então, a resposta é 3x menos 1, que multiplica 3x mais 1. Tudo bem? Então, esse é o MMC dessa fatoração aqui. Você pode até escrever isso daqui, né, como aplicar o produto notável, que você vai voltar no 9x ao quadrado menos 1, mas pode parar por aqui mesmo, tá? Então tá aqui. Aí vamos ver essa letra B, ó. Letra B. A ao quadrado mais 1, A quarta menos 1 e A ao quadrado menos 1. Vamos observar aquele que pode ser fatorado. Aqui não existe nenhum caso de fatoração. Aqui dá diferença de quadrados. A raiz quadrada de A quarta é A ao quadrado. A raiz quadrada de 1 é 1. Então vai ficar A ao quadrado mais 1, que multiplica A ao quadrado menos 1. Mas esse daqui dá para fatorar novamente, porque é uma nova diferença de quadrados. Então eu vou guardar isso daqui, A ao quadrado mais 1, que multiplica A ao quadrado aqui. Vamos fatorar. Raiz de A ao quadrado é A. Raiz de 1 é 1, vai ficar A mais 1, que multiplica A menos 1, certo? Então, tudo isso representa A quarta menos 1 na forma fatorada o máximo possível. E esse fulano aqui, a forma fatorada dele vai ser diferença de quadrados, né? A raiz quadrada de A ao quadrado é A, a raiz quadrada de 1 é 1. Aliás, aqui nós nem precisávamos, né? Deixa eu ver se a gente precisava. Não, nem precisávamos fatorar isso daqui, ó. Tudo isso, tá vendo? Eu vou até voltar, tá? Vou deixar assim mesmo, ó. Num outro exercício, seria interessante você chegar até o máximo, né? Mas como ali está A ao quadrado menos 1, a gente vai fatorar, vai dar a mesma coisa, tanto faz, tá? Se você parar por aqui, ou se você continuar. Eu vou continuar, já que né, já comecei. Então aqui a forma fatorada fica A mais 1, que multiplica A menos 1. Ok? Diferença de quadrados. Agora vamos ao MMC deles. Tá? Vamos pegar vamos analisar isto. Aqui não tem como fatorar. E isso na forma fatorada. Então vamos lá.
Primeiro, a ao quadrado mais 1. Vamos pegar os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então, a ao quadrado mais 1, repetiu aqui, tá vendo? Ó? Já vou representar ele aqui então. A ao quadrado mais 1, ok? Que multiplica. E vamos agora analisar isso daqui. A mais 1, A mais 1, vou colocar ele lá também. Lembrando que o A mais 1 é uma coisa, A ao quadrado mais 1 é outra coisa, né? E o outro fator que não é comum aos três, mas acabou repetindo no segundo e no terceiro polinômio é o A menos 1, A menos 1. Vai pegar o de maior expoente, mas eles têm o mesmo expoente. Então a nossa resposta é A ao quadrado mais 1 que multiplica A mais 1 que multiplica A menos 1. Lembrando que esses dois eu posso escrever na forma fatorada, na forma, aplicar o produto notável, que seria ao quadrado menos 1, né? Esse produto aqui. Tudo bem? Então tá aí, certo? A resposta aqui da letra B. Bom, se você pode até continuar também aqui, ó, escrever isso daqui de uma forma mais simples. Eu sugiro que na hora que você estiver fazendo uma soma ou uma subtração com frações, que você escreva dessa forma. Fica mais claro para você fazer os cálculos depois. Mas aqui, se você quiser continuar a aplicar a diferença de quadrados aqui, ó, e falar que A mais 1 que multiplicar menos 1, né? Diferença de quadrados, quadrado primeiro menos quadrado segundo. Tá vendo? A ao quadrado menos 1. E aqui continua, A ao quadrado mais 1. Tem uma nova diferença de quadrados. Aplicando o quadrado do primeiro, A quarta, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado 1. Então essa expressão é a mesma que essa. Então eu posso dizer que o MMC desse valor e desse valor é o próprio A quarta menos 1. Ok? Mas, conforme eu disse, se você escrever isso na hora de dividir lá na fração, fazer o MMC, seria mais visível e mais fácil escrever dessa forma aqui, ó. Tá? Mas tudo bem, né? Vocês podem ver que a expressão é a mesma, ok? Bom, a letra C, calcular o MMC, né? Número 1, então vamos lá. Aqui eu tenho diferença de quadrados, fatoração, raiz de A ao quadrado é A, raiz de B ao quadrado é B, vai ficar A mais B que multiplica A menos B, certo? Esse segundo, vamos dar uma analisada, mas nós temos o clássico aí do trinômio quadrado perfeito, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, tá vendo? Então, a forma fatorada é, pega os dois quadrados, A ao quadrado raiz é A, B ao quadrado raiz é B, você vai provar que ele é um trinômio quadrado perfeito, multiplicando as raízes por 2, 2 vezes A, 2A vezes B, 2AB, conferiu, forma fatorada, sempre elevado ao quadrado, coloca as respostas, e lá no meio o sinal que acompanha aquele termo que você compara, no caso aqui é mais, tudo bem? A diferença desse para esse é que o sinal aqui é menos, tá vendo? Mas é um trinômio quadrado perfeito também. Só que agora é quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então as raízes, né, os dois quadrados são A ao quadrado e B ao quadrado, tá? Lembrando que é importante você saber como que se verifica um trinômio, se é ou não um trinômio quadrado perfeito. E aí nós temos aqui, ó, né, raiz quadrada de A ao quadrado é A, é o que nós fizemos no anterior ali, né, B elevado ao quadrado, as duas raízes lá dentro. Dessa vez agora eu coloco menos, porque aquele valor que eu estou comparando, né, 2 vezes A vezes B, 2AB, é trinômio quadrado perfeito, posso escrever na forma fatorada. Tudo bem? Vamos ao MMC. MMC. Fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então vamos lá. O A mais B, vou colocar aqui, ele aparece lá, tem que aparecer. Mas tem esse A mais B e tem esse A mais B. Aqui está sendo elevado a 1, aqui está sendo elevado a 2. Eu coloco o de
maior expoente. Agora, A menos B. Vamos ver aqui, ó. A menos B. Vou escrever aqui também, que multiplica A menos B. Vou colocar também o de maior expoente, porque apareceu A menos B aqui e apareceu A menos B ali. Ali é o de maior, é o expoente 2. Então, vou escrever este, tá? Então, fica A mais B ao quadrado, que multiplica A menos B ao quadrado. Tudo bem? Então, tá aí. Bom, vamos para a letra D, MMC, vamos ver o que dá para fatorar. Esse primeiro aqui, ó, nós temos o fator comum seria o A ao quadrado, né? Que é o que repetiu, tá vendo? O expoente é até o mesmo. Nesse caso você pega a letra de menor expoente, mas são iguais, então tudo isso dividido por A ao quadrado é Y, mais tudo isso dividido por A ao quadrado é 5. Tá aqui a forma fatorada, né? Vamos analisar. Agora vamos ver essa fatoração aqui, tá dando a pinta de que é? Não, ainda não é, porque o A está sendo elevado a 1. O A está sendo elevado a 1. Então, eles têm um fator comum, né? Que seria o A. Eu poderia até colocar o 4 também. Eu posso até colocar o 4 aqui, tá? Porque, ó, entre 4 e 100, o 4 é divisível por 4 e o 100 é divisível por 4, né? Então, eles têm em comum 4. E as letras seriam o A. Então, vamos colocar isso, olha lá. 4ay ao quadrado dividido por 4a sobra y ao quadrado. Menos 100a dividido por 4a dá 25. Né? 100 dividido por 4, 25. A por A, né? Simplifica. Ok? Esse daqui, y ao quadrado menos 25, é uma diferença de quadrados. Nós vamos escrever isso. Vai ficar assim, ó, 4a que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado é y, raiz quadrada de 25 é 5, e aí uma diferença de quadrados é multiplicar a soma pela diferença das suas raízes, certo? Então vai ficar assim, ó, a forma fatorada desse binômio, a forma fatorada ao máximo é 4a mais y menos, 4a que multiplica y mais 5, e que multiplica y menos 5, certo? A forma máxima. Aí vamos para esse terceiro aqui, tá? Então, tá aqui. Vou comparar isto. Vamos lá. Pode ser que seja uma diferença, um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver? É um trinômio. Aqui eu tenho raiz. A raiz aqui é 2y, né? Raiz de 4, 2. Raiz de y ao quadrado, y. Raiz de 100 é 10. Será que 2 vezes 2y vezes 10 dá 40y? Dá, né? Ó, 2 vezes 2y, 4y, vezes 10, 40y. Deu certo. Tá vendo? Então é um trinômio quadrado perfeito. Eu posso escrever, portanto, desse jeito aqui, ó. Pego os valores, 2y e 10, dentro do parênteses, elevo ao quadrado. O sinal agora mantém o sinal daquele valor que você está comparando, que no caso é o menos 40y. Menos. Só que aqui, veja bem, dá para nós ainda conseguimos fatorar o que está lá dentro. Ok? Como assim, professor? É porque aqui, ó, eu estou vendo que tem um fator comum ali, que seria o 2. Eu vou escrever isso, só que eu vou manter o quadrado, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou colocar o fator comum que seria o 2, tá? 2y dividido por 2 dá y, menos 10 dividido por 2 dá 5. Tá vendo? Então o que eu fiz? Eu fatorei lá dentro do parênteses, que continua aqui, ó. E o que eu escrevi aqui foi a fatoração daquela expressão. Agora eu vou levar isso ao quadrado, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, que multiplica y menos 5 ao quadrado. Tá? Só para terminar, 2 ao quadrado é 4, que multiplica y menos 5 ao quadrado. Essa é a forma máxima da fatoração daquele trinômio. Então eu vou comparar
esses três retângulos aqui, ok? E deu uma faturação mais, assim, um pouquinho mais demorada, né? Mas praticamente usamos todos os casos que nós estudamos, né? Diferença de quadrados, fator comum em evidência, trinômio quadrado perfeito, tá? Esse está bem completo, né? Agora vamos para o MMC, certo? MMC. Fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então vamos lá. Vamos pegar o A. Tá vendo aqui, ó? O A. Apareceu o A aqui. Lá não. Mas eu vou escrever, tem uma representatividade lá na resposta. Vou colocar A. E eu coloco o A ao quadrado, que é o de maior expoente, certo? Aí eu já vou pegar esse 4 aqui e já vou representar ele também, tá? Tá vendo esse 4? Ele não apareceu aqui, mas apareceu aqui e apareceu aqui. Mas eu tenho que escrever ele, né? Porque é comuns e não comuns. Ele não é comum aos três. Então a parte aqui eu já representei. Agora vamos nos parênteses. Ó, y mais 5. Aqui tem y mais 5. Aqui tem y mais 5. Lá não tem. Vou escrever o y mais 5 aqui. O expoente é o 1 mesmo, né? Não preciso escrever. Agora o y menos 5. Tá aqui. Y menos 5. Aqui também tem. Dos dois, vou pegar o de maior expoente, que é o y menos 5 elevado ao quadrado. Então, MMC de tudo isso, das três expressões, depois que a gente fatorou e comparou, não esqueci de ninguém, está aqui. 4a ao quadrado, que multiplica y mais 5, que multiplica y menos 5 ao quadrado. Muito bem, questão 2 da página 40. Essa é a 2, 1. Tá? Tem 2, 1 e tem 2, 2. A 2, 1 tem a letra A e a letra B. A 2, 1 ele pede para calcular o MDC dos polinômios A, B e C. Então, MDC, máximo divisor comum. Tá? O que é o máximo divisor comum? O primeiro processo é parecido com o MMC. Você vai ver os fatores, os polinômios que dá para escrever a forma fatorada. E depois, na hora que você tiver a forma fatorada, você vai pegar apenas os fatores comuns e ainda o de menor expoente. Apenas os comuns e o de menor expoente. Tá? Então vamos lá. Esse daqui não tem como fatorar mais, x menos 1, né? O polinômio B dá para fatorar, diferença de quadrados, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 1 é 1. E aí a forma fatorada do B vai ficar x mais 1, que multiplica x menos 1, diferença de quadrados. O polinômio C está dando a pinta que é trinômio quadrado perfeito. Vamos achar os dois quadrados, ó. Olha lá, x ao quadrado, a raiz é x. O outro termo que tem que é a quadrada aqui é o 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x, tá certo. Então você coloca eles dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Nesse caso você usa o sinal menos, porque aquele termo que você olha se é ou não trinômio quadrado perfeito. Então eu vou analisar estas três situações, esses três retângulos aqui. O polinômio B, escrito na forma fatorada, o polinômio C e o polinômio A. O MDC vai ser o fator comum aos três. O que repetiu nos três polinômios? X menos 1, x menos 1 e x menos 1. Esse está sendo elevado ao quadrado, mas você vai pegar agora o de menor expoente. Então a resposta é x menos 1. Ou escreve com parênteses, ou aqui no caso não há necessidade. Tá bom? Tanto faz, né? Quer colocar? Tudo bem? Então tá aí. Vou ver se dá para fazer o 2 aqui. Eu acho que dá para fazer a letra B, ó. Né? A letra B do 2, 1. O polinômio A. Já volto, vou colocar o 2 ali. Bom, voltei. Aqui, ó. A letra B já está na lousa. Temos que calcular o MDC dos polinômios A, B e C. Vamos ver quais daqueles que dá para a gente escrever na forma fatorada, né? Aqui nós temos o fator comum que é o x. Vamos escrever x ao quadrado por x dá x. X dividido por x dá 1. Tá? Então é isso que eu vou analisar. O polinômio B também tem aqui a letra x em evidência. Só que agora a letra x como fator comum, a variável x como fator comum.
Vou pegar o x de menor expoente, que é o x elevado a 1, vai ficar aqui x ao quadrado, x ao cubo por x dá x ao quadrado, só subtrair os expoentes, menos x dividido por x dá 1. Estou vendo que aqui dentro tem uma diferença de quadrados, então eu continuo fatorando, tá? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 1 é 1. Então, x e 1 são as raízes. Então vai ficar assim, ó, x mais 1, que multiplica x menos 1, tá vendo? Porque aí, escrevendo dessa forma, às vezes a gente não percebe que ele pode ser escrito assim e que tem um fator comum lá com o primeiro, tá vendo? E o C aqui nós temos o 4, que é o fator comum. 4x dividido por 4 é x. 4 dividido por 4 dá 1. Né? Então, forma fatorada está aqui. Forma fatorada está aqui. Forma fatorada está aqui. O MDC dessa letra B é o fator comum de menor expoente. O que eles têm em comum, os três? Tem que ter nos três, tá? Não vale se repetir em dois deles. Por exemplo, aqui, ó, x mais 1, x mais 1, x mais 1. De menor expoente, eles têm o mesmo expoente, então é x mais 1. Será que tem mais alguma coisa? Será que eu tenho que colocar o x também? Porque ele é comum aqui e aqui. Mas ele não aparece lá no C, né, como fator comum, então não escrevo. Ah, mas ele é em 2. Não, mas tem que ter comum a todos. E aqui eu tenho 3, tá? 3 polinômios para observar, né? Então, ou coloca parênteses ou não precisa, que a resposta é x mais 1. Letra B dá 2, 1. Certo? Número 2, 1. Página 40. Bom, a questão 2, né? 2, 2. Ok? Tinha 2, 1, agora 2, 2. A da página 40 fala assim, ó. Sendo J igual a x à quinta mais 2x à quarta mais x ao cubo. E R igual a x à quinta mais x à quarta. Calcule isso daqui, ó. O MMC de J e R dividido pelo MDC de J e R, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos fatorar. Aqui eu tenho o fator comum, que é o x. X de menor expoente é o 3, né? E vamos dividir tudo por ele. X à quinta por x ao cubo é x ao quadrado. 2x à quarta por x ao cubo é 2x, né? Porque o 2 divide por 1 é 2, x à quarta por x ao cubo é x à primeira. Subtrai o expoente da letra, certo? E x ao cubo dividido por ele mesmo é 1. Cuidado para não colocar zero ali, tá? Porque você vai fazer assim, ó, x ao cubo dividido por x ao cubo. Aí você faz 3 menos 3 dá x elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1, tá vendo? Toma cuidado com isso, né? Ou simplesmente, o do número dividido por ele mesmo é igual a 1, tá? Aquela simplificação que a gente faz, né? E aqui, então aqui nós temos o J, aqui nós temos o R, o fator comum vai ser o x à quarta, que vai multiplicar x à quinta por x à quarta dá x, mais x à quarta por x à quarta é 1, ok? Então nós temos esse resultado aqui, tá? Bom, só está faltando um detalhe aqui. Esse anterior, eu não estou na forma máxima fatorada aqui, porque eu esqueci de um detalhe que eu estou vendo agora. Tá vendo esse trinômio aqui dentro desse parênteses? Pode ser que ele seja um trinômio quadrado perfeito, não sei. Vamos ver? Vamos verificar? Vou verificar, ó. Os dois quadrados eu tenho? Tenho. Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 1 é 1. Aí 2 vezes x vezes 1 dá 2x, que é igual, tá vendo? Portanto, é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos escrever ele na forma fatorada. Qual que é a forma fatorada dele mesmo? Bota as raízes dentro do parênteses, eleva ao quadrado, e o sinal mantém aquele valor que você está comparando, que é mais. Tá vendo? Essa é a forma fatorada do J. E essa é a forma fatorada do R. Tudo bem? Agora sim, agora tá certo, tá? Bom, mas ele quer que nós vamos calcular o MMC de J e R, tá?
Vou até escrever aqui, ó. Deveria ter escrito aqui, né? MMC de J e R, tá? Dividido por o MDC de J e R. Então vamos lá, vamos ver quem que é o MMC do J e do R. O MMC é você pegar os fatores comuns e não comuns de maior expoente, MMC, né? Então vamos lá. Ó, x tá aqui, né? Aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x à quarta. No MMC eu pego o x à quarta, ok? O x mais 1 ao quadrado tá aqui, e ali também apareceu o x mais 1. Mas no MMC eu pego de maior expoente, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Já no MDC eu pego apenas os fatores comuns. Aqui acabou aparecendo só fatores comuns, tá vendo? Os dois, o x e o x mais 1. Só que no MDC eu pego o de menor expoente. Então, se lá em cima eu peguei o x à quarta, aqui eu vou pegar o x à terceira, porque é o de menor expoente. E o x mais 1, eu vou pegar o de expoente 1, de menor expoente. Bom, vamos simplificar agora isso daí, né? Dá para simplificar, porque x à quarta dividido por x ao cubo dá x à primeira, porque nós subtraímos os expoentes, ok? Posso simplificar esse x ao cubo pelo 4zinho ali, né? Vai sobrar x à primeira, que eu posso escrever como x, tá? E x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1, eu posso pensar assim, ó, a mesma coisa, lá em cima tá x mais 1 que multiplica x mais 1, embaixo dividido por x mais 1, tá vendo? Eu corto um deles, sobra o x mais 1. A mesma coisa aqui, o x à quarta é x vezes x vezes x vezes x, embaixo x ao cubo, x vezes x vezes x. Então, eu vou simplificar esse com esse, esse com esse, esse com esse, vai acabar sobrando esse x, e vai acabar sobrando esse x mais 1. Então, a minha resposta é x que multiplica x mais 1. Se você quiser fazer a distributiva, vai ficar x ao quadrado mais x. Tudo bem? Então tá aí. Essa forma aqui foi só para dizer, né? Escrever a resposta de uma outra forma, tá? Essa número 3 é bem rápida e bem simples, é lá da página 41, né? Ainda nas atividades suplementares do capítulo 7. É para assinalar os itens que apresentam frações algébricas. Primeiro, para ser fração algébrica, tem que aparecer incógnita, variável ou letra, conforme como queiram chamar, no denominador. Apareceu, é fração algébrica. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, não apareceu letra no denominador. Olha só para o denominador, né? Tenho 12. Não tem letra nenhuma, não é fração algébrica. Aqui tem AY, é fração algébrica. Aqui no denominador, 5 ao cubo menos 2. Dá para calcular isso daqui, né? Não tem letra, então não é fração algébrica. A D também não. Aqui, a letra E é fração algébrica, apareceu a letra no denominador, né? Aqui a letra que apareceu. E a F também, apareceram as letras x, as variáveis x e y. Portanto, aqui nós temos B, a letra E e a letra F. Muito bem, número 4. Está falando assim, ó. Assinale as frações algébricas em que a divisão do numerador pelo denominador resulta em um número inteiro, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Resulta em um número inteiro, tá? Então vamos tentar dividir, mas usando fatoração para simplificar, ok? E vamos ver se o resultado dá um número inteiro, tá? Então vamos lá. O primeiro caso aqui, ó. Tá dando a pinta, vou até escrever ele aqui grandão, depois eu apago e coloco a forma fatorada, certo? Ó, 9x menos 9x ao quadrado, né? Os dois quadrados perfeitos. Aqui, como ele é negativo, não é trinômio quadrado perfeito, tá? Não tem como, né? Porque a raiz de 36 eu tenho, mas não tem raiz de menos 36. Então o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos colocar o fator comum em evidência, tá? Se tiver fator comum, vou escrever aqui, ó, menos 9x a sexta, mais 36x, menos 36, certo? Não é trinômio, não é sexta não, quadrado.
Então não é trinômio quadrado perfeito, mas eu estou vendo que o 9 é ele é um fator comum em evidência. Eu vou até colocar o menos 9, tá? Se eu colocar o 9, depois eu vou ver que eu precisaria voltar para colocar o menos 9, por causa do sinal lá embaixo. Tá? Vou colocar o menos 9, aí vai ficar assim, ó. X eu não posso colocar porque lá não tem X, né? Então vai ficar assim, ó. Menos por menos dá mais. 9x ao quadrado por x dá x ao quadrado. Mais 36x por 9 dá 4x. Mais por menos dá menos. Menos por menos dá mais. 36 por 9 dá 4. Ok? Ou seja, lá em cima, toda essa expressão eu posso escrever como menos 9 que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 4. Tudo isso dividido por x ao quadrado menos 4x mais 4. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou poder simplificar toda essa expressão por essa. E vai sobrar quem? Vai sobrar o menos 9. Ou seja, a letra A, ela entra dentro do que ele queria. Ele quer que que a gente marque apenas as frações cuja a resultado da divisão do numerador pelo denominador tenha número inteiro. Então tá aqui, deu o número inteiro, certo? Bom, vou apagar esse rascunho, tá? Lembrando que é um rascunhinho, tá gravado aí no vídeo, é só voltar. Vamos pro próximo. O que eu tenho aqui, ó? Nesse de cima, né? Vou fatorar ele aqui embaixo, ó. Vou escrever de novo, y ao quadrado menos 4y mais 4. Pode ser que seja trinômio quadrado perfeito. Vamos ver. Raiz de y ao quadrado é y. Raiz de 4 é 2. 2 vezes y vezes 2 dá 4y. Realmente, ó, é trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada dele, então, vai ser elevado ao quadrado, y, o menos, e a resposta aqui, né, y menos 2 elevado ao quadrado. Então, ao invés de escrever tudo isso, eu vou escrever y menos 2 elevado ao quadrado, tá? Bom, vamos fatorar agora, vou fazer aqui embaixo, ó. Lembrando que eu estou fazendo, né, estou colocando, vou fatorar essa parte aqui já direto. O que ele tem? Ele é diferença de quadrados? Não é, não se encaixa na diferença de quadrados, porque o 2 não tem raiz exata. Mas eles têm um fator comum, que é o 2. Vou escrever 2. 4y ao quadrado dividido por 2 vai dar 2y ao quadrado, porque você mantém, né, o 4, tá? 4 dividido por 2 dá 2, e o y ao quadrado você mantém, né? O 4 você divide. Menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Tá vendo? Então nós temos ali 2 que multiplica 2y ao quadrado menos 1, certo? O que vai acontecer? Não tem como a gente, fazendo essa divisão, nós não conseguimos encontrar, por fatoração, nós não conseguimos encontrar um número inteiro. Então a letra B ela não é. Não vamos marcar ela, né? Dentro da nossa fatoração que nós temos ali, nós não conseguimos. Eu coloco o fator comum em evidência, né? E nós não vamos chegar a lugar nenhum, continuando fazendo distributiva. Se eu resolver fazer a divisão, tudo bem? Então, aqui não deu, né? A letra B. Vamos pro próximo. Vamos analisar a letra C. Por enquanto, só a A, né? Então, eu vou até colocar aqui no cantinho, aqui, ó, né? A número 4, tá? A número 4, o que tá dando certo aqui, eu vou colocando aqui, certo? Porque eu vou precisar do segundo quadro para analisar as outras 3 equações, né? As outras 3 frações. Então, por enquanto, o A, né? Agora, vamos ver o C. Em cima, nós temos fator comum também. Não é trinômio quadrado perfeito, tá? É um trinômio, mas não é trinômio quadrado perfeito. Mas, deles aqui, o que eu tenho, que eu posso colocar em evidência é o 3. Porque todos são divisíveis por 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 que multiplica 3x ao quadrado por 3 dá x ao quadrado, mais 27x dividido por 3 dá 9x, mais
60 dividido por 3 dá 20. Certo? Tudo isso dividido por... O que a gente pode fazer aqui, ó? Nós podemos... Aqui tem o fator comum também, ó. X mais 4, x mais 4, certo? Se a gente fizer a distributiva, vamos até fazer aqui para ver o que dá. Porque às vezes tem uma expressão parecida com essa, né? Pode ser que tenha, vamos ver. Acho que aqui não vai dar não, né? Vamos ver, ó. 5 vezes x dá 5x. 5 vezes 4 dá 20. X vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 4 dá 4x. Estou pegando essa forma aqui, estou fazendo a distributiva nela, tá? Aí, olha só que interessante, vai dar certinho, né? Deixa eu ver. Olha lá, ó, vou escrever x ao quadrado mais 4x com 5x dá 9x mais 20. Tá vendo, ó? X ao quadrado mais 9x mais 20. Exatamente o valor que repete lá em cima, ó. Tá vendo? E aí eu vou poder simplificar esse valor por esse. Vai sobrar aqui. Vai sobrar o 3 lá em cima. 3 por 1. 3 por 1 é 3. É um número inteiro. Então eu posso dizer que a letra C também entra na minha resposta. Ok? Então você tem... Veja bem, aqui foi preciso fazer a distributiva. Porque se eu colocasse o x mais 4 em evidência, eu não ia conseguir perceber. Você está entendendo? Até, aliás, lá em cima, ó, a letra B, eu estou voltando nela de novo, mas não é, né? A letra B não tem como. Certo? Então tá aí. As três primeiras da número 4 até agora, a A e a C. Agora eu vou apagar o quadro para a gente fazer a D, a E e a F para ver. E finalizar. Né? Por enquanto, A e C. Vamos dar sequência aqui na 4, as três últimas para a gente analisar. Por enquanto, A e C, né? Ele quer, relembrando o enunciado, dividindo o numerador pelo denominador, quer saber qual dessas frações que tem como resposta um número inteiro. Lembrando o número inteiro, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, né? Não pode ter número com vírgula, não pode ser uma fração, né? Tipo 2 quartos, 2 meio, 2 quartos, que é a mesma coisa, né? 3 quintos, essas coisas, né? Vamos lá então. Aqui nós vamos fatorar, né? Vamos usar a fatoração nos nossos conhecimentos. Aqui nós temos, vamos agrupar esses dois aqui, ele tem em comum o A, vai ficar A que multiplica B mais C, por quê? Tudo isso dividido por A da B, tudo isso dividido por A da C. Mais, o que tem em comum aqui? 2 que multiplica, mesma coisa, 2B. Eu acho que eu vou fazer isso no rascunho e colocar a resposta lá em cima, certo? Então tá lá, A que multiplica B mais C, mais 2 que multiplica lá, 2B dividido por 2 dá B, mais 2C dividido por 2 dá C. Então agora eles têm um novo fator comum que é o B mais C, isso é típico da fatoração por agrupamento, né? Isso vai multiplicar quem está fora do parênteses A mais 2, ok? Então isso eu vou escrever lá em cima, tá? Estou fazendo no rascunho para me escrever. A fatoração do valor de cima tá lá, né? B mais C que multiplica A mais 2, tá? Se eu multiplicar, fizer a distributiva, eu vou voltar nessa expressão. Embaixo, o que eu posso fazer? Eu posso colocar como fator comum, e agora não é agrupamento, né? Porque eu tenho dois termos só, o 2A. Tá vendo? O 2A ele é o fator comum. Vou colocar ele, 2A. Aí 2A. 2AB dividido por 2A dá B, mais 2AC dividido por 2A dá C. Ok? Aí continuando, tá? Vou escrever bem pequenininho ali a resposta. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o B mais C pelo B mais C. O que vai sobrar? Vai sobrar A mais 2 dividido por 2A. Tem mais alguma coisa que pode ser feita? Não. Eu posso cortar esse 2 por esse 2, esse A por esse A. De maneira nenhuma. Porque está somando lá em cima. Ó. Somando, subtraindo. Tem que estar multiplicando, né?
Bom, então aqui eu tenho a minha última resposta é aquilo ali, não tem como simplificar mais nada. Letra D está fora da resposta, ela não consegui chegar dividindo, né? O de cima pelo de baixo, não consegui chegar no número inteiro, certo? Vamos para a letra E, ó. Vou fatorar aqui em cima. Aqui em cima vai ficar assim, ó. Esses dois, fatoração por agrupamento, eles têm um A em comum. Vai ficar x menos y. Mas esses dois aqui também eles têm em comum B. B que multiplica bx dividido por b da x menos by dividido por b da y. Ok? Aí vou continuar a fatoração lá em cima para me escrever já aqui na frente a forma fatorada, ok? Para você saber da onde que saiu, você é só voltar a fita aí, né? Volta o vídeo aí, tá? Então aqui eu tenho um novo cofator comum, que é o x menos y. E dentro do segundo parênteses eu escrevo A mais B. Quem está fora do parênteses ali. Tudo isso dividido por isso, vai sobrar o A. Tudo isso dividido por isso, vai sobrar o B. Agora eu escrevo ali x menos y, que multiplica A mais B. Tanto é que se eu fizer distributivo, eu vou voltar nessa expressão. Mas nós escrevemos na faturação para que nós possamos simplificar, né? Aí, embaixo eu tenho diferença de quadrados. Olha só, x ao quadrado menos y ao quadrado, a raiz de x é x, raiz de y, raiz de x ao quadrado é x, raiz de y ao quadrado é y, vai ficar x mais y dividido por x menos y. O que nós podemos cortar e simplificar aqui? X menos y pelo x menos y vai sobrar a mais b dividido por x mais y, não tem mais nada para fazer, não tem como, né, nós falarmos que essa divisão tem como resultado o número inteiro. Então a letra E também está fora. Sobrou a letra F. Ih, professor, mas a letra F, olhando assim, dá a impressão que não tem como, né? Porque se você pensar, parar para perceber, esse número, essa expressão e essa, elas são opostas, né? Ó, o A aqui ele é positivo, lá ele é negativo. Aqui ele é o B ao quadrado é negativo, lá embaixo é positivo. Então, se você parar para pensar assim, ó, é como se eu tivesse o 7 e embaixo menos 7. Aí, 7 dividido pelo seu oposto dá sempre menos 1. Não é verdade? Um número dividido pelo seu oposto dá sempre menos 1. E menos 1 é um número inteiro. Portanto, em cima desse pensamento, eu já poderia concluir que isto é, sim, uma das frações que ele queria. A letra F nós vamos marcar. Mas nós podemos resolver assim, ou nós podemos usar os casos de fatoração. Lembra que eu falei que quando não tem nada em comum, você coloca o 1 ou o menos 1 em evidência? Porque ele é um fator comum de todo mundo, né? Tanto 1 quanto menos 1. Então aqui em cima, ó, vou colocar o menos 1 em evidência. Por que eu vou colocar menos 1? Porque daí vai trocar o sinal deles na hora de dividir. Olha só que interessante, ó. A dividido por menos 1 dá menos A. Menos B ao quadrado dividido por menos 1 dá mais B ao quadrado. Tá vendo? Embaixo eu escrevo. Só que ao invés de escrever assim, agora eu vou inverter a ordem. Menos A mais B ao quadrado, justamente para ficar igualzinho que tá lá em cima. Se trocar a ordem, eu estou mantendo o sinal. Menos A, o sinal do A é menos. B ao quadrado, o sinal do B ao quadrado é mais. Aqui é mais, lá é mais. E agora eu vejo que realmente, simplificando isso por isso, eu tenho como resposta o menos 1. Olha lá, é um número inteiro. Então a letra F entra na resposta. Então a resposta dá número 4, que eu escrevi ali em cima, A, C, E, F. Mas para mim chegar a marcar esse xizinho, eu tive que fazer essas contas, esses cálculos aí, tá? Muito bem, meus queridos, vamos agora para número 5, tá? Ele quer que simplificar, né? Simplifica as seguintes frações algébricas e a gente vai continuar nessa maratona da fatoração. Oh, que beleza, não? Bom, olhando em cima, diferença de quadrados, não fica muito difícil de notar isso, né? Raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz quadrada de 81 é 9, então vai ficar A mais 9, que multiplica
A menos 9, né? Sempre, essa é a característica da diferença do produto da soma pela diferença, ou né, que resulta na diferença de dois quadrados, tá? E aqui, o que nós vamos fazer aqui embaixo, ó? Nós está dando a pinta, eu vou escrever aqui, fazer aqui e já colocar a resposta lá, certo? Vou fazer isso. Depois nós continuamos aqui embaixo, tá? Esse verdinho, então, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou agrupar esses dois e esses dois aqui, ó, tá? Então, vamos lá. O que eles têm em comum? O 5 e o 45. O próprio 5, porque o 5 é divisível por 5, o 45 também. O que mais? A parte literal, eles têm o a elevado a 2. Você pega a letra de menor expoente. Evidência. Vamos dividir agora. 5 por 5 dá 1, a quarta por a ao quadrado é a ao quadrado. Mais 45 ao quadrado. 45 por 5 dá 9. Deixa eu só ver esse sinal aqui se é isso mesmo. O sinal é isso mesmo. A ao quadrado por a ao quadrado simplifica, né? Ele por ele é 1. Então fica 9 vezes 1, que dá 9 mesmo. Então, isto dividido por isso, corta o a ao quadrado, 45 por 5 dá 9. Agora aqui é aquilo que eu comentei com vocês. Está vendo que os dois sinais são negativos, mas o que está dentro do parênteses é sempre positivo. Então coloca menos, tá? O que eles têm em comum? O próprio 2. Ambos são divisíveis por 2. Não tem letra em comum agora, né? Então vai ficar assim, ó. 2a dividido por 2 dá a. Menos por menos dá mais. Menos por menos dá mais. 18 dividido por 2 dá 9. Agora, observe a fatoração por agrupamento. Tem como característica sempre da primeira linha aparecer o dentro do parênteses ali igualzinho. Aí você coloca ele, é o novo fator comum, a mais 9, que multiplica quem está fora do parênteses. 5a ao quadrado menos 2, ó. Tá vendo? Tudo isso dividido por isso vai simplificar, vai sobrar o 5a ao quadrado. Tudo isso dividido por isso vai simplificar, mais 9 vai sobrar menos 2. É isso que eu vou escrever aqui embaixo. Certo? A mais 9 que multiplica 5a ao quadrado menos 2. Eu dei uma olhadinha aqui dentro do parênteses para ver se não sobrou nenhuma diferença de quadrados, uma nova diferença de quadrados. Não tem, né? E aí agora eu estou vendo que dá para simplificar esse a mais 9 por esse a mais 9. E aí eu tenho como resposta o a menos 9. Eu posso até não colocar o parênteses, porque não tem mais multiplicação em cima. Sobre 5a ao quadrado menos 2. Eu olho lá em cima, não tem mais nada para fatorar. Olho aqui embaixo, não tem mais nada para fatorar. É a forma mais simples possível. Tá aí a letra A do número 5. Bom, pessoal, vou voltar aqui nesse vídeo, porque teve um errinho no enunciado, tá? Então, olha só. Vou voltar de novo, tá? Em cima tá certo, ok? Né? Aqui eu vou tirar isso que eu estou cortando, tá? O problema é aqui, ó. Aqui não é a ao quadrado, é a ao cubo, tá? E, deixa eu ver se eu errei mais alguma coisa. 2a menos 18. Não, então, é isso daqui, ó. É 45a ao cubo. Então, o que vai acontecer? Vou corrigir aqui mesmo, tá? Sem editar o vídeo. Porque eu percebi agora que o enunciado estava errado, né? Então, a hora que eu vou dividir, ó, 45... o expoente que eu vou colocar aqui seria a ao cubo, certo? Então, vai mudar isso daqui, ó. 5a quarta dividido por 5a ao cubo dá a elevado a 1. Né? Quer dizer, não mudou muita coisa, né? Só a única coisa que mudou é esse expoente e esse expoentezinho aqui, tá? E lógico, esse valorzinho aqui também, ó, tá vendo? Então o que vai mudar é aqui, tá? Aqui tá tudo certo, 45a ao cubo por 5a ao cubo é 9 mesmo, aqui vai ficar mais 9, só que aqui vai ficar 5a ao cubo. Então aqui fica 5a ao cubo, então ali fica 5a ao cubo. É a única correção que é para fazer, tá? Mas que não vai alterar muito, né? Na hora de colocar o enunciado, eu acabei
olhando para o computador e vi o expoente 2, mas é expoente 3, tá? Tudo bem? Esses expoentezinhos acaba matando o professor aí, mas estamos a tempo aí para corrigir o exercício. Tudo bem? Então tá aí. Tudo bem, pessoal? Vamos para o número 5, letra B. Vamos simplificar, né? Então vamos lá. Sempre fatorar, se der para fatorar, se for fatorável o polinômio. Esse de cima que ele é, ó, entre 3 e 9 nós temos o 3, que é o fator comum, tá? Aqui eu vou fazer direto ali mesmo, porque não é uma fatoração por agrupamento que eu faço sempre no rascunho, tá? E as letras, o que eles têm em comum? Eles têm a letra A, mas eu vou pegar o A de menor expoente, o A ao cubo. Eles têm a letra B, mas eu vou pegar o B de menor expoente, que é o B. Certo? Tudo bem? Coloca eu com esse tudo bem, ficou, né? E a chavão. Olha lá, 3 dividido por 3 simplifica, A ao cubo por A ao cubo simplifica, B por B simplifica. Então, tudo isso dividido por ele mesmo é 1, tá? Tudo bem? Essa divisão que nós fazemos. Agora, 9 dividido por 3 dá 3. A quarta dividido por A quarta dividido por A ao cubo dá A. B ao cubo dividido por B dá B ao quadrado. E o x copia, né? Ok? Agora nós vamos dividir isso, tá? Vamos ver aqui embaixo, o que eles têm em comum, ó. O 4 é divisível, o 4 é divisível por ele mesmo e é divisível por 12. Então o 4 é fator comum. A letra também tem o A. Aqui eu vou colocar A ao cubo, que é o A de menor expoente. Entre A ao cubo e A quarta eu coloco o A ao cubo. O B também tem o B, só que o B de menor expoente é o B ao quadrado. Tá? E isso, agora nós vamos fazer a divisão, né? O x não entra porque não é comum. Então, tudo isso dividido por ele mesmo é 1, mais tudo isso dividido por 4 dá 12 por 4 dá 3. A quarta por A ao cubo dá A. B a quarta por B ao quadrado dá B ao quadrado. X copia. O que nós temos ali agora? Nós temos essa situação aqui. Deixa eu só ver se o expoente está tudo certinho, né? Para não acontecer o mesmo que aconteceu aquela hora. Tá tudo certinho. Então o que nós temos aqui, ó? Essa expressão está multiplicando 3A ao cubo B. E é a mesma expressão que está multiplicando lá embaixo. Então eu posso simplificar. Tá vendo? Igualzinho, né? Cada letra, cada expoentezinho é o mesmo. Esse A ao cubo eu posso simplificar também. Ok? Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 3b lá em cima e embaixo 4b ao quadrado. O b ao quadrado é b vezes b. Então eu posso simplificar esse b por esse b aqui. Então vai me sobrar o quê? 3 dividido por 4b, certo? Então a continuação está aqui e termina aqui. 3 sobre 4b.